61% das pessoas dizem que o nível de preocupação das empresas com o bem-estar emocional dos seus colaboradores anda aumentando, o que é positivo. Mas, ainda assim, mais da metade das pessoas diz que, durante a pandemia, deixou de produzir por sentir estresse ou desânimo e que deixou de produzir por se sentir também emocionalmente abalada. Tá claro que existe uma questão de saúde mental nas empresas e é disso que a gente vai tratar hoje aqui no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho a satisfação de receber a Jackie Debotton, que é fundadora e diretora da The School of Life Brasil, que é uma organização global que se dedica a desenvolver a inteligência emocional. Já que é uma grande satisfação receber você aqui no nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente, Jaque. Imagina, Cássio, Maria, é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. É tão necessário e eu espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui hoje. A gente vai ter um papo muito gostoso, sim. E junto comigo aqui, representando a Robert Half, eu tenho a Maria Sartori, diretora de recrutamento da Robert. Maria, que bom ter você aqui com a gente. Obrigado a você também por tirar um tempinho para esse bate-papo, Maria. Oi, Cássio. Oi, Jaque. Eu que agradeço pela oportunidade. Todas as interações que tive com a Jaque até então foram interações de muito aprendizado e tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente, vai ser um bate-papo muito gostoso, com certeza. Eu gostaria de abrir esse bate-papo falando de saúde mental na pandemia. A pesquisa Inteligência Emocional e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho traz um número que chamou a minha atenção, pelo menos. 6 em cada 10 pessoas dizem que o nível de preocupação aumentou durante a pandemia. Ô, Jaque, você tem um palpite do porquê que isso está acontecendo? Olha, eu acho que vamos falar um pouco do que está acontecendo na nossa frente, né, na nossa realidade. A gente está vivendo um momento de crise global em termos de saúde emocional. A gente tem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontando que quase 19 milhões de brasileiros estão sofrendo com algum tipo de transtorno de ansiedade e não para menos, né? A gente teve aí essa grande surpresa com a Covid, com uma pandemia, e tudo aquilo que ela trouxe em termos de uma mudança radical daquilo que a gente estava acostumado. Eu acho que essa adaptação à mudança, né? Quer dizer, os relacionamentos interpessoais foram repensados, né? Quer dizer, a nossa regulação emocional no dia a dia foi completamente alterado e isso acabou trazendo um impacto enorme no que a gente chama de bem-estar emocional de todos, né? A gente vai falar aqui especificamente da área de empresas, que é o que a gente se interessa, tem um interesse especial, mas eu posso contar um pouco para vocês do lado da The School of Life, o que aconteceu, né, de janeiro para agosto. Agora a gente teve 40% dos nossos workshops dados com temas pedidos para a gente de saúde mental. Então, autocompaixão, resiliência, autocuidado, né? Porque eu entendo que a forma com que na The School of Life a gente tem uma visão da resiliência, não é só você ter a força para você encarar o que está à sua frente, mas como é que você consegue sair mais fortalecido
desse desafio, no caso da gente, dessa pandemia, né? Quer dizer, acho que uma analogia que eu adoro para a gente pensar, de uma boa forma da gente pensar sobre a resiliência, é a pérola, né? Que o que cria a pérola é um grão de areia, é uma dificuldade, é uma perda, digamos assim, é uma mudança no ambiente que faz com que a ostra gere uma pérola. Então, a verdade é que, embora seja muito difícil, é muito importante que a gente consiga aceitar perdas e mudanças e que sempre existe um lado positivo disso. E eu aprendi muito disso com a Maria, com as conversas que a gente teve, né, Maria? Muito, com certeza, e só complementando esse dado esses dados que a Jaque colocou, para vocês terem, dimensão do impacto que foi no ambiente de trabalho, a gente tem um dado interessante, que é o seguinte: até o mês de março de 2020, apenas 5% das posições que a Robert Half conduzia eram posições onde o profissional poderia trabalhar remotamente. A partir de março de 2020, de 80 a 100% das posições, literalmente da noite para o dia, que foi naquele momento onde a gente entrou de fato em quarentena no Brasil, que foi aproximadamente no dia 20 de março. Então, de 80 a 100% das posições, elas eram feitas 100% remotas. Então, o impacto disso é que o profissional que estava 100% ou 95% habituado a ir ao escritório, a ter uma rotina, ele se movimentou para dentro de casa, obviamente trazendo o trabalho dele para a rotina familiar. E aí, a isso, obviamente, que se adicionam os aspectos familiares. Então, não foi apenas o profissional, a profissional que veio trabalhar dentro de casa. São os filhos também que trouxeram a escola para dentro de casa, são os problemas familiares se misturando à dinâmica do trabalho, e isso, obviamente, não tem como não causar toda essa ansiedade que a Jaque comentou. É interessantíssimo, Maria, você tocar nesse assunto, né, que é essa dinâmica interpessoal, porque o outro número que eu queria trocar aqui com vocês um pouco, assim, é que logo abaixo, né, desses 40% do workshop de saúde mental, a gente tem um workshop específico que foi pedido nesse mesmo período, que foi o de propósito. Não diretamente pelos líderes, mas para que eles fossem dados, para que ele fosse dado esse workshop, né, para os times. Porque o que aconteceu? Diversas vezes, né, as pessoas elas foram para casa e elas estavam trabalhando sozinhas. Então, a gente sente que teve uma necessidade muito forte delas serem lembradas de qual era o propósito maior do que elas estavam fazendo. Quer dizer, que interessante, né? Que quando você vai para o ambiente de trabalho, e essa é uma conversa que a gente já teve, eu e a Maria, como o ambiente, o cafezinho, a arquitetura do local de trabalho, como ele reforça essa identidade da cultura da empresa. Que quando você está sozinho, trabalhando em casa, quando você está fazendo uma programação, né, você é um programador de IT, é muito mais difícil de você manter. Então, esse é um outro dado interessante que a gente teve, que depois lendo a pesquisa, né, e lendo também assim, como é que tem sido essa demanda dos cursos da The School of Life, a gente, enfim, trouxe isso como uma ideia que realmente deve ser por isso.
E um outro fator interessante nisso, já que provavelmente vocês também experimentaram isso na The School of Life, para a gente ficou muito forte aqui com o contato com os profissionais, foi a deterioração desse sentimento ao longo do tempo. Porque em um primeiro momento, por ser algo novo, ninguém imaginava que duraria 1 ano e meio. As pessoas, elas fizeram esse primeiro movimento, literalmente no susto, da noite para o dia, e elas se imaginaram num primeiro momento 1 semana, 2 semanas, e depois perceberam que na verdade era 2 meses, e não apenas 2 meses, e isso foi se estendendo. E, e o sentimento foi se deteriorando, e essa ausência do cafezinho pessoal, que muitas empresas tentaram e ainda tentam, porque na verdade essa é a maneira da gente se comunicar, tentaram migrar para um ambiente virtual, chegou num certo momento que estafou. E as pessoas, a partir de um certo momento, elas não queriam e nem mesmo se interessavam em tomar o café virtual ou o famoso happy hour virtual, porque essa questão do face a face, do contato, do café no corredor, ela simplesmente não conseguiu, até o momento, até agora a gente não conseguiu substituir. Então, e tinha o que as empresas pudessem fazer? Porque a pesquisa mostra ali, né, que apoio as empresas ofereceram. Então, na ordem, né, horários flexíveis, conversar com o gestor, nada, e conversa com o RH, né? Eh, Havia alguma coisa ao alcance das empresas para dar o apoio eficiente para melhorar a saúde mental dos colaboradores? O que eu acho sobre isso, Cássio, é assim, muitas vezes você não chega assim no burnout, né? Pum, acordei, tô com burnout. Ele se inicia com um certo desânimo. E é difícil você saber o que é o desânimo, o que é um início de uma apatia, o que é uma depressão e o que é um burnout, né? É como se fosse um gradiente. E para os líderes, para eles conseguirem perceber isso nos liderados, no time, quando você está numa condição de completamente no online, é um desafio enorme, mas a gente teve uma procura junto com o propósito, né? O workshop que depois foi mais procurado foi o apoio e segurança psicológica, porque a gente teve muitos casos de empresas de um lado, as equipes com medo de se mostrarem vulneráveis perante os líderes, e a liderança não sabendo ou não conseguindo ter boas perguntas para acolher ou para mostrar para o time que eles poderiam ser vulneráveis. Então, a gente começou a ter muita demanda, especificamente desse workshop, que é apoio e segurança psicológica, que trata dessa questão. Então, eu acho que sim, eu acho que houve e há um desejo, a Maria vai poder falar isso mais porque ela está na ponta, né, da liderança, mas dessas empresas com quem a gente lida no dia a dia, pedindo ajuda para esse cenário novo, e novo para todo mundo. Cássio, o que eu sinto é que não tem muito o certo ou o errado, as coisas estão se movimentando e o cenário, a gente tem quase que um cenário novo a cada 2 semanas. Eu não sei o que a Maria acha disso, porque vai ser interessante escutar do lado do líder, né? O interessante é que essa mesma pesquisa, ela mostra que apenas 61% dos colaboradores entendem que o nível de preocupação das empresas com o bem-estar emocional e saúde mental aumentou. Então, 61% dos colaboradores dizem que o nível de preocupação aumentou. Só que você tem 39%
o que é bastante coisa, principalmente se a gente pensar em um número absoluto, dizendo que as empresas se mantiveram como as mesmas. Estando do lado de cá, da mesa e conversando com muitos formadores de opinião dentro das empresas, o que a gente percebe é que 100% das empresas, elas tentaram de alguma forma. E isso para mim é o mais interessante, porque apesar de 100% delas terem tentado e continuarem tentando, não é a sensação que o colaborador na ponta não conversa com os 61% na ponta do colaborador. E esse gap, na minha visão, ele volta para um aspecto muito profundo, que a Jaque já comentou, e a gente sente muito isso dentro da sala de entrevista, que é o propósito. Então, cada vez mais os colaboradores estão preocupados e buscando esse propósito, e você não enxerga as empresas com a capacidade ou 100% conectadas em mostrar esse nível de preocupação atrelado com a questão do propósito das empresas. Então, muitos desses colaboradores que dizem o nível de preocupação continua igual, mas nós vimos do lado de cá as empresas se desdobrando, porque não é algo simples de se fazer, para conseguir colocar todo mundo trabalhando remotamente, da noite para o dia, e oferecendo essa carga de horários flexível. Mas nem assim o colaborador teve esse mesmo sentimento. Então, o que a gente percebe é que sim, existiu o movimento de 100% das empresas, mas não é isso que é importante. O que é importante é como a mensagem chega e como aquele colaborador está se sentindo. Então, de alguma maneira, a gente frustrou as empresas, elas frustraram e frustram ainda os colaboradores. É engraçado que quando a gente escuta, né, quer dizer, essa troca, quer dizer, você tem os liderados, você tem os líderes, né, os times, as empresas, a verdade é que foi a área que talvez tenha tomado onde aconteceu o maior abalo sísmico, e eu particularmente vi líderes, né, com seus times, tendo que lidar com um nível de variáveis do tipo, né, quer dizer, você está à frente de uma fábrica de cosméticos e, de repente, fecha o mercado, fecha o Covid, você tem um lockdown, e o que você faz com as pessoas, com a ansiedade das pessoas? Então, dado tudo isso, eu tenho a sensação de que os profissionais tiveram que crescer no sentido de lidar melhor com a emoção, não só a sua, mas também a do seu time. E talvez não tivesse outra forma de você crescer que não fosse através da dor, né? Eu, na verdade, não acredito que você realmente cresce, a menos que você tenha uma certa dor, né? Então, vai ser muito interessante a gente acompanhar e fazer diversas pesquisas para entender, quer dizer, porque a gente está ainda no epicentro da pandemia. Ela praticamente ainda não acabou, ela está phasing down, né? Mas ela ainda está aí, está muito presente. Mas o que ela fez para essa área do RH, da percepção da saúde mental, é uma coisa assim sem precedentes e para melhor. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente entender mesmo, quer dizer, de que forma a gente vai pegar tudo isso muito difícil que aconteceu com a gente, seja a pandemia, seja essa nossa capacidade, nossa ter que mudar, né, ter que se adaptar para uma situação radicalmente oposta, e como é que a gente vai superar isso de uma forma a aceitar um pouco essa mudança e ver o que teve de positivo. E teve muita coisa positiva, gente. Essa é uma posição
muito pessoal minha, Jaque, em que eu acho que as dificuldades trazem para a gente um tipo de mudança que a gente não experimentaria se não fosse a dificuldade em si. Mas é uma oportunidade de ver o mundo por novos ângulos, né? Que qualidade que vai precisar ter agora, Jaque e Maria? É a resiliência, que vocês até falaram um pouco disso. O mundo ou as pessoas agora vão precisar do quê? A principal qualidade é a resiliência? Eu acho que a resiliência, ela sim, ela é uma habilidade que ela existe no ser humano e ela talvez nunca tenha sido tão forçada a aparecer assim nos últimos meses, mas eu acho que é essa resiliência, que não é resiliência de que eu vou aguentar tudo, de que eu sou forte, mas é a resiliência que tem a ver com você aceitar perdas e mudanças como parte da vida. Eu acho que isso é muito importante, você não lutar contra algumas perdas. Você precisa, para ganhar, perder. Você precisa fracassar para aprender de alguma forma, né? E isso faz parte da vida. E é muito pouco experimentado. Então, o ser humano tem uma resistência também a mudanças, apesar da gente ser, talvez, o animal com a maior capacidade de adaptação, com a maior adaptabilidade que existe. Eu não tenho muita resposta para isso, é uma pergunta que eu deixo no ar, mas por que a gente resiste tanto à mudança? Eu concordo muito com esse ponto de vista da Jaque quando ela comenta a resiliência como a capacidade de entender que a dor e uma perda não necessariamente significa falta de sucesso. E esse é o grande ponto da nossa cultura, da cultura que hoje foi construída dentro do ambiente de trabalho. E esse dado, eu achei muito interessante a maneira como ele apareceu na nossa pesquisa, porque ele mostra tem uma pergunta que menciona se o profissional perdeu o engajamento, Uhum. teve queda na produtividade durante esse período. E 50% dos profissionais comentaram que sim, perdi o engajamento e perdi a produtividade durante esse período. E esse aspecto, no meu ponto de vista, conversa com isso que a Jaque comentou, onde a dor, ela trouxe essa falta de engajamento e essa queda na produtividade. Por mais que o profissional, não, eu sou resiliente, eu me mantenho firme aqui, eu me mantenho trabalhando, mas eu não entendo e não consigo compreender que essa dor vai me levar e é necessária para eu atingir um outro nível de maturidade. E esse gap no engajamento, esse gap na produtividade é algo que fez diferença, faz diferença no mercado, e aí eu acredito que entre a real e verdadeira resiliência quando a gente fala de resiliência, no sentido de não só se manter ali trabalhando e conseguindo produzir minimamente, mas sim nos níveis que a gente conseguia antes de todo esse caos começar, e isso só vai ser possível quando de fato a gente ter essa visão que a Jaque comentou, que a dor e a falta de sucesso não necessariamente é ruim, ela É. vai te levar para um novo patamar. A imagem de uma ostra e da pérola é perfeita, porque caiu um grão de areia lá dentro. E o grão de areia incomodou. E o que gera a pérola é esse incômodo. É essa dor, Então exatamente. tem essa coisa de tough love, que eu adoro, que eu sei que não é muito. Não é todo mundo que gosta, mas enfim, eu não sou unânime, mas às vezes você precisa
principalmente para as pessoas que você ama, você precisa tocar real, você precisa falar a verdade. Realmente, é difícil, mas vamos lá. Tá difícil, tá difícil, tá? A gente está no meio de uma pandemia. Não tá fácil para ninguém, mas mesmo assim, né, para a sociedade como um todo, vamos lá, um pouco mais filosoficamente falando, talvez a gente precisasse parar e pensar em tudo aquilo que a gente tem, principalmente o ar, né? É interessante que essa pandemia veio na forma de um vírus que ele passa pelo ar. Então, primeiro, ele não faz uma diferença social entre as pessoas, né? Então, todo mundo respira. E aquilo que era de graça ficou completamente limitado, né? Você está com uma máscara, você ficou com uma limitação, mas talvez para você pensar mesmo nas coisas todas que você tem ao seu acesso e que a gente vinha um pouco sem enxergar. É aquela história do peixe que vira para o outro peixe e fala, eu quero ver o oceano, eu quero ver o oceano. E ele fala, mas você já está no oceano. Só que você de certa forma, não, eu estou vendo a água, não, esse é o oceano. E você só tem esse tipo de visão, de certa forma, quando você se supera, quando você passa por uma dificuldade mesmo, quando você tem que resgatar algo novo dentro de você. E essa ideia que eu e a Maria, não combinadamente, mas a gente concorda com isso, assim, que resiliência não é apenas você superar, tem a ver com você avançar, porque você aceita as perdas e mudanças, você não para no que você perdeu, você não fica contando o que você deixou para trás. Você, de alguma forma, perdeu e fala, eu preciso abrir um espaço para alguma coisa nova. E assim você vai. Mas, um pouco assim, com essa analogia, né, do que a gente fala do que é a inteligência emocional, né, pode ser mais fácil você, sei lá, dominar as dinâmicas de ir para um outro planeta do que você compreender o que está em jogo nas dobras do seu próprio cérebro. E esse é um desafio enorme de autoconsciência, de autocompaixão, de autocuidado, que também é fundamental para você desenvolver uma resiliência real. Quer dizer, eu acho que o primeiro passo para que você realmente consiga ser uma pessoa que vai desenvolver essa capacidade não só de ser durão, né, de lidar com as situações difíceis, mas de conseguir crescer com elas, é você saber se cuidar. E aí é interessante porque a saúde mental, as questões de autocuidado, elas realmente passaram a ser hiperdemandadas nas empresas, nos times. Quer dizer, a gente vê na nossa pesquisa, né, quer dizer, que o quanto as pessoas passaram a fazer mais exercício, o quanto as pessoas começaram a realmente pensar na questão da saúde mental e levar essa saúde mental mais a sério. Não como algo que ela está fazendo para si, mas algo também que é a única forma de você ser resiliente. Ô Maria, pela sua experiência, né, quantas pessoas você acredita, né, em termos percentuais, né, que tem a atitude, né, para reagir como a Jaque descreveu? Claro que você não vai, né, um data Maria não vai dar um percentual preciso, né, mas é realmente uma resposta mais empírica, assim, né? Você acha que a maioria das pessoas tem a disposição, né, para reagir positivamente assim, ou elas acabam tendo uma reação mais derrotista? Enfim, pela sua experiência, a maioria reage de forma mais positiva, né, de vamos vencer, vamos enfrentar isso positivamente. Enfim, como você espera que as pessoas reajam?
Cássio, a Jaque tocou num ponto que é a capacidade de adaptação do ser humano. E eu acho que essa resposta, ela passa por esse ponto. Eu te digo que hoje, muito mais do que em março de 2020, a gente percebe um percentual muito maior de profissionais que têm a capacidade, que foi entendendo esse mecanismo do que no começo dessa pandemia. Então, o que era muito baixo no começo da pandemia, e eu te diria que 5% dos profissionais tinham essa capacidade muito bem resolvida, bem desenvolvida, hoje esse percentual necessariamente ele é muito maior, porque o tempo também ajudou. O fato dos profissionais terem que ter lidado com a ansiedade por um tempo muito longo, essa dor ela fez e faz com que cada vez mais os profissionais entendam e se desenvolvam nesse aspecto. E são esses os profissionais que hoje a gente vê tendo muito sucesso dentro das companhias. Quem teve a coragem e o autoconhecimento que a Jaque comentou de se deparar e se confrontar com essa situação, entender que é isso que tem estabelecido e é isso que vai ter estabelecido por muito tempo e é aqui que eu preciso me desenvolver. Então, a parte boa, não sei te dizer um percentual, mas se no começo a gente está falando em 5% dos profissionais com essa capacidade bem desenvolvida, isso necessariamente hoje é muito maior. Eu te digo que 50% dos profissionais estão desenvolvendo cada vez mais esse aspecto. Então, a capacidade de adaptação ela é muito interessante e impressionante. Por isso que eu tenho um olhar muito positivo, como a Jaque comentou, de que a pandemia ela trouxe sim muita coisa boa que vai ficar. Acho que a Maria falou exatamente. A gente não combinou aqui as nossas respostas, mas uma das últimas perguntas da pesquisa, né, que para os líderes, né, é se você costuma refletir sobre seus pensamentos, as suas emoções, e aí você tem 95% dos líderes falando que sim. E eu adoraria ter feito essa pesquisa 1 ano e meio atrás, porque eu tenho certeza que esse dado ia ser diferente. E tem um outro dado que eu queria muito saber a opinião sua, Maria, que quando a gente pergunta, né, quais habilidades emocionais e comportamentais você mais gostaria de desenvolver em si, a resposta dos líderes, né, a primeira habilidade foi o espírito empreendedor. Por que você acha isso? Para mim foi uma Olha só. surpresa enorme. Depois foi calma, depois foi comunicação, mas me explica isso. É muito interessante e completamente diferente das respostas dos liderados, né, Jaque? Exatamente. A resposta dos liderados, aqui para vocês que estão escutando a gente, foi 34% confiança, depois 24% calma, depois, enfim, 24% calma e liderança juntos, mas confiança, calma e liderança. E aí, dos liderados, né? Dos líderes, foi espírito empreendedor, calma e comunicação. Então, fiquei muito curiosa para escutar a sua análise disso, né? Em relação à calma e à comunicação, é algo que era muito esperado por todos, porque foram as características que foram mais demandadas. Eu saber lidar com a minha ansiedade, ter calma durante essa situação e, obviamente, por estar em um ambiente online, essa questão da comunicação, conseguir engajar os liderados através do online, realmente ela ficou mais difícil, então era natural que fosse respondido esses dois aspectos. A questão do espírito empreendedor, ela chamou a atenção de todos nós,
não existe uma resposta certa para isso, mas a minha opinião, ela é a seguinte: Hum. ou o líder, ele de fato está preocupado em desenvolver o que é tão pedido pelas empresas, que é o tal de senso de dono, e isso, obviamente, estaria relacionado aí ao espírito empreendedor. Então, muitas empresas, até mesmo quando nós vamos trabalhar uma vaga, quando a gente fala, poxa, o que que você gostaria de enxergar comportamentalmente nesse profissional? O senso de dono. Então, isso é muito falado dentro das empresas, ter o senso de dono. E eu acredito fortemente que muitos líderes, como tiveram que tomar decisões muito difíceis durante a pandemia, titubearam entre tenho que ter a posição da empresa, tenho que assumir o senso de dono e tomar a decisão difícil, independente de qual for, pensando na empresa. Eu acredito mais nessa visão, e existe também a possibilidade desses líderes terem se frustrado com as suas respectivas empresas, exatamente por terem tido que tomar decisões difíceis e terem a ambição de eventualmente sair do mercado Foi o que eu pensei. do mundo corporativo e Empreender. Empreender por conta própria, é isso aí. empreender. O fato é que todo líder, a maioria dos líderes, durante esse período, ela foi colocada na prova de fogo para ter que tomar decisões difíceis. E naquele momento, o que você espera de um líder, o que uma empresa normalmente espera de um líder, é que ele tenha senso de dono e ele vista a camisa da empresa. E é muito difícil, inclusive para a gente criticar ou analisar o sentimento que aquele profissional estava sentindo naquele momento para tomar aquela decisão difícil. Só que aquilo foi martelado na cabeça dele. Então, existem essas duas visões quando a gente fala aqui do líder que opta por querer desenvolver o espírito empreendedor. Eu acho que faz todo Faz sentido. E aí a minha pergunta para você é possível você não ser o dono e ter esse espírito empreendedor? Boa pergunta, boa Não, sério. pergunta. Vai só até um ponto, né? Eu ouvi uma vez uma frase de um diretor da TAM, hoje Latam, e ele reportou que o comandante Rolim, falecido comandante Rolim, esse sim, dono da Latam, na época TAM, costumava falar o seguinte para todos os diretores e board da empresa: olha, trabalha como se a empresa fosse sua, mas não esquece que ela é minha. Mas já que respondendo a sua pergunta, eu, com a experiência que eu tenho, eu acho muito difícil um profissional conseguir chegar numa hierarquia alta dentro de uma organização onde ele ou ela tenha que tomar decisões difíceis, se ela ou ele não vestir 100% a camisa da empresa e se enxergar como dono daquilo, eu acho muito difícil ela prosperar. Sim. É verdade. Precisa realmente ter essa garra, esse comprometimento, né? Senão não avança. É uma coisa que é além. É uma É um postura. propósito, né? Trabalhar com propósito, é isso. É acreditar É apagar a naquilo, luz. né? É apagar a luz quando ninguém tá vendo. Exato. Ninguém tá isso vendo que você mesmo. apagou a Exato. luz. Você apaga porque você sabe tudo, sabe a conta que vai dar até no final. E você vai lá e É apaga a isso. luz. Só apaga a isso. luz quem é dono. Só que tem um dado importante também, e a gente não tem isso em números, mas a evasão das empresas, ela foi muito alta durante esse Foi, período. né? Então, foi. Então, assim, eu tive contato com profissionais brilhantes que estavam ascendendo fortemente na carreira e simplesmente optaram por fazer o período sabático nesse momento. Então, é uma situação
difícil, onde a pessoa se viu num momento difícil, ela já planejava esse período sabático e esse foi o momento perfeito. Não estou 100% de acordo com as decisões que são tomadas, não consigo, é muito mais forte do que eu, acho melhor parar nesse momento para depois retornar. Então vem também ao encontro desse dado. Também, é uma hipótese também, sem dúvida. Maria, quero te agradecer muito por participar hoje aqui. Espero você em mais edições aqui do podcast da Robert, para a gente bater mais papo, mais vezes aqui. Obrigado, viu, Maria? Obrigada, Cássio, foi ótimo. Jaque, muitíssimo obrigada. Como eu disse no começo, saio com várias coisas novas que aprendi por aqui. Toda interação é sempre muito positiva e sempre cheia de muito aprendizado. Então, muito obrigada e muito obrigada pelo convite, Cássio. Jaque, também quero reforçar aqui o agradecimento da Maria. Você é uma delícia de papo, é muito gostoso, você tem uma energia muito boa, você sabe muito bem disso. Muito obrigado, viu, Jaque? Olha, gente, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me sinto reenergizada. E toda vez que isso acontece, eu sei que a conversa foi boa. Então, agradecer a vocês dois enormemente. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Jack de Botton, da The School of Life Brasil, e a Maria Sartori, da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?